Bom dia, meus amores. Vamos hoje iniciar a nossa aula de história falando sobre o Reino Unido ao Império. Na página 42, nós estamos iniciando a terceira e a última unidade do livro de história. Essas unidades, todo exercício respondido, vale nota para a prova, né? É uma maneira de avaliar vocês. Então, vamos iniciar na página 142, falando do Reino Unido ao Império. No século XIX, tropas francesas invadiram Portugal. Devido a essa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808. Sendo assim, a sede do governo da metrópole foi transferida de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro. Com a família real, vieram muitos funcionários da corte, como ministros, conselheiros e juízes. Porém, todo o trabalho braçal continuou sendo feito pelos escravos. Aqui ao lado vocês estão vendo que Dom João VI e Dom Pedro I. Transmigração da família real, ou seja, a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real, a mando do rei português. Muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa. O selo real era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes tinham que se retirar. O príncipe regente governava Portugal, substituindo sua mãe, Dona Maria I, que havia ficado louca. Para melhor governar, Dom João tomou uma série de medidas para o Brasil. Entre elas, a extinção da colônia, elevando-a à categoria de Reino Unido de Portugal. Iniciava-se, portanto, a época em que vivemos junto ao Reino de Portugal, podendo Dom João observar muitas necessidades em nossas terras. Com o falecimento de Dona Maria I, Dom João tornou-se o imperador do Reino de Portugal, com o título de Dom João VI. Depois que as tropas napoleônicas deixaram Portugal, Dom João VI teve que retornar à corte da Europa para reassumir a terra. Assim acontecendo, deixou aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Nossa história passou, portanto, a tomar novos rumos com a saída da família real, iniciando-se o período do Brasil Império, poucos anos depois do retorno de Dom João VI para Portugal. Nós falamos sobre o quê? Do Reino Unido ao Império, né? Quando a família real veio morar aqui no Brasil, que o Brasil ficou se chamado que Reino Unido a Portugal. Na página 143, responda o exercício. Se tiver dúvida, consulte o texto da página 142. Hoje também nós vamos falar sobre a independência do Brasil, porque depois da vinda da família real, em 1822, Dom Pedro I proclamou que a independência do Brasil, que é a independência, a liberdade. Vou ler o texto, vou procurar um assunto, um vídeo, para vocês entenderem melhor, ok? A independência. Após o retorno da família real, o Brasil continuou como o Reino Unido ao de Portugal, por mais 15 anos. Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Governavam o Brasil em nome de Portugal. O príncipe herdeiro, Dom Pedro I, os portugueses, contudo, exigiram o seu retorno a Portugal. Os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil. E ele atendeu ao pedido em 9 de janeiro de 1822, data conhecida desde então por Dia do Figo, por causa da resposta positiva de Dom Pedro. Dom Pedro disse o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que é filho.
Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. E mesmo Dom Pedro, cada vez mais, irritava-se com as ordens vindas de lá. No dia 7 de setembro de 1822, o imperador retornava de Santos, quando recebeu, enviada pela imperatriz Dona Leopoldina, sua esposa, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Muito contrariado, Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Aqui é o quadro que representa o quê? A independência do Brasil à margem do riacho Ipiranga, em São Paulo. Aqui está dizendo independência ou morte. O quadro é de Pedro Américo, de 1888. Então, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro gritou independência ou morte. Desvendados os mitos do quadro de Pedro Américo. As mulas. As mulas eram muito mais adequadas para subir a serra de Santos. E era esse transporte de Dom Pedro e de boa parte de sua comitiva. As testemunhas. A comitiva era menor que a retratada, assim como a guarda de honra que esperava Dom Pedro mais à frente, perto de uma venda. Quando ele recebe as cartas do Rio, proclama a independência. Estaria com 8 pessoas, entre elas o alfares Canto e Melo e o padre Belchior de Oliveira. A guarda não teria mais do que 15 integrantes. O quadro, a obra de 1888, respeita a geografia, embora o riacho estivesse cerca de 400 metros mais distante. E as roupas mais agregam personagem como um carreteiro e foca o segundo brado. A legenda, o quadro, não coincide com todas as figuras da cena adaptada. O grito, a única cena de ligeira pompa com as espadas ao céu foi o chamado segundo brado do Ipiranga. No primeiro, pouco antes, Dom Pedro deu sinais de indecisão e não exclamou independência ou morte. Esse momento ficou conhecido como o grito do Ipiranga. O grito da independência, porque aconteceu às margens do riacho Ipiranga, próximo a São Paulo, onde, reunindo sua comitiva, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. Nosso país se tornou uma monarquia e Dom Pedro I foi o imperador constitucional. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I reinou por 9 anos, mas em 1831, por conta do falecimento, em 1826, Dom João VI, seu pai, teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português. No Brasil, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial, foi muito importante o trabalho de José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado o patriarca da independência. Quando Dom Pedro retornou a Portugal, deixou no Império do Brasil seu filho, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, aos cuidados de José Bonifácio. Tempos depois, Dom Pedro de Alcântara reinou no Brasil com o título de Dom Pedro II. Ao lado tem aí, Imperador Pedro II, com 12 anos, vestindo o uniforme imperial de gala, 1838. Nós, brasileiros, tivemos, portanto, 2 imperadores, entre 1822 e 1889. Ao lado, aqui na página 146, tem um hino da independência que eu vou colocar para vocês, né? Para vocês aprenderem o hino da independência, que hoje, antigamente era muito cantado e hoje
não se canta mais na escola. Muito raro ver alguém cantando, né? O hino é de Evaristo da Veiga, que é o compositor, e a música é de Dom Pedro. Agora aqui na página 147, vocês vão responder um exercício, e na página 148 e 149, vou colocar um vídeo para vocês responderem as atividades, ok? Até a próxima aula.